Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui na Tua presença para pedir ao Senhor a graça, a misericórdia e esperar no Senhor no conforto da Tua palavra, as nossas orações, que o Senhor possa nos ajudar através de uma porção da Tua palavra, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, melhor no entendimento, na compreensão, no esclarecimento, sair daqui com mais fé na alma, mais fé no coração. Deus Todo-Poderoso, abençoa nossos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar por mais essa noite, por mais esse momento, que o Senhor permite nós termos esse bom tempo na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe todos. Muito bem, nós vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler as Escrituras. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Nesta noite eu quero falar sobre os escolhidos surgem dos chamados. Os escolhidos aparecem dos chamados. 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos numa mesma bebida espiritual, porque bebiam da bebida espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Agora no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, verso 12. Está escrito assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim.
Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido ou provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Fechamos os olhos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Abençoe mais uma vez, Pai, confirmando a tua presença em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos, pode se sentar. Quero cumprimentar também todos os nossos irmãos que estão conosco através do site, na internet, nos ouvindo pelo nosso endereço, pelo www.fundamento da fé, e aqueles também que estão acompanhando conosco através do nosso canal no YouTube, TV Fundamental. Muito bem. Muitas pessoas não entendem a maneira que Deus está chamando o seu povo. Não um povo, seu povo. Existe uma diferença entre a expressão um povo e seu povo. E muitos não compreendem, não entendem a maneira que Deus está chamando o seu povo. Deus tira os escolhidos de dentro dos chamados. Se você observar, é de dentro dos assim chamados que Deus toma os seus escolhidos. Jesus mesmo disse quando estava aqui na terra: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus, Ele tirou um povo de dentro de uma nação, falando de quando Deus obteve um êxodo quanto à saída de Israel de dentro do Egito. E o irmão Branham disse que Israel saindo do Egito é um tipo da igreja saindo de dentro das denominações. Deus tirou esse povo de dentro de uma nação, e desse povo que saiu, foram os chamados para sair. A palavra êxodo significa saída. Deus tirou o seu povo, e no entanto, quanto aos que foram chamados para sair, os que foram chamados para sair, tornou-se uma igreja, porque foram chamados para fora. E quando eles saíram, eles se tornaram uma igreja. E dessa igreja que saiu do Egito, Deus então tirou 2 escolhidos, chamados Josué e Caleb. Os irmãos entendendo? Observe que o povo que sai do Egito é a igreja que foi chamada para sair. E o sobrenatural atraiu este povo que havia saído. E no entanto, este povo que havia saído, eles foram naturalmente chamados. Um profeta apareceu, com o assim diz o Senhor, vindicado por Deus, fazendo no meio deles muitas maravilhas,
E quando eles viram o sinal sobrenatural, saíram. Eles foram chamados para sair quando viu o sobrenatural e percebeu que a promessa de Deus estava se cumprindo. Mas os que foram chamados para sair, que foram atraídos por causa do sobrenatural, através destes chamados, foi pela qual Deus escolheu 2. De todos aqueles que saíram do Egito, de todos aqueles que foram chamados para sair fora, dentre os chamados, 2 foram escolhidos: Josué e Caleb. Amém? Deus sempre fez isso. Essa sempre foi a atitude de Deus, sua maneira. Sua maneira para extrair o eleito, o escolhido de dentre os chamados. Esta foi a atitude e maneira de Deus trabalhar. Por isso que existem muitas pessoas que vieram para essa mensagem, que sentiu um puxãozinho no coração, sentiu aquele puxão, ficou até mesmo convencido, Ficou convencido. Foram convencidos por meio da manifestação, sentiram puxão nas suas almas, foram chamados, foram para as águas, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, caminharam um pouco com a mensagem, com o seu mensageiro, beberam de uma mesma água, da mesma palavra, comeu do maná, foram chamados para sair. E, no entanto, não são escolhidos para entrar. As pessoas deveriam valorizar essa mensagem. Deveria valorizar o seu chamado. Porque o chamado não é ainda uma escolha. Porque o irmão Branham disse que um é a glória do que inicia e outra é a glória de quem chega. Que vantagem tem de sair e nunca chegar? Que vantagem teve do povo sair do Egito e não chegar na terra? Que vantagem você saiu do mundo, parou de beber, parou de fumar, parou de fazer isso, parou de fazer aquilo outro e não entrar no céu? E não ser arrebatado? E não se transformar? Que vantagem! A mesma coisa Deus está fazendo hoje no tempo do fim. O povo de Deus teve seu êxodo, sua saída. O sobrenatural atraiu as pessoas e ela foi convidada a sair fora do sistema do mundo. E olha que quando a igreja estava lá no mundo, ela é povo. Lá em Apocalipse 18, verso 4, está escrito: sai dela, povo meu. E Israel no Egito era povo de Deus, não era igreja de Deus. Para ser igreja de Deus tinha que sair do Egito. E quando saiu do Egito, eles se tornaram igreja de Deus. E então a mensagem é isso: sai dela, povo. O povo sai. Amém, irmãos? E quando sai, elas obtêm o seu êxodo, sua saída, e torna-se então uma igreja, porque se separou, ainda não é a noiva. Quem está me entendendo? Então o povo de Deus teve seu êxodo, que quer dizer saída. O sobrenatural, a mesma coisa que houve no deserto, que houve no Egito, porque Deus falou para William Branham: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. 2 sinais lhe serão dados. E estes sinais atraiu o povo de Israel
o sobrenatural os atraiu. E quando os atraiu, deixou eles em um posto, numa posição para poder sair. Quando Deus enviou o mensageiro para esta era, o profeta de Malaquias, capítulo 4, 5, 6, prometido também em Mateus 17, 11, o mensageiro de Apocalipse 10, 7, o último mensageiro enviado a esta era, Deus também lhe encarregou de dons sobrenaturais. Amém, irmão? E quando ele chegou com o sobrenatural, atraiu muitas pessoas. E as pessoas foram atraídas pelo sobrenatural e convidadas, chamadas a sair fora do sistema do mundo religioso, denominacional. E então saiu por quê? Porque foi chamado, e sendo chamado, tornou-se uma igreja, porque já estava fora de Babilônia. Chamados fora, chamados para sair, foram chamados. Agora a pergunta é: e escolhidos? Os irmãos entenderam, irmãos? Mas é dentre os chamados que Deus tira os escolhidos. Amém, irmãos? É aí que você vai entender. Aí que você vai entender que se você não for um eleito e não for um escolhido e tenha vivido na igreja, tendo sentido um chamamento só para crer em profeta, só para ser batizado no nome do Senhor Cristo, caminhar um pouco na santificação, caminhar um pouco na palavra, e você ficar prostrado no deserto, porque a Bíblia diz dos que saíram do Egito, dos que foram chamados para ser igreja de Deus, a Bíblia diz que muitos foram prostrados no deserto, porque pela maioria deles, Deus não se agradou. Nós vemos aqui. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E eles foram chamados para sair. Quem está entendendo, irmão? Eles foram chamados para sair. Mas o que aconteceu? Eles começaram então a irritar a Deus. Começaram então a irritar o Espírito Santo. Eles começaram então a entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia diz, como nós lemos em Hebreus, e hoje, agora, nesta hora, neste momento, não importa se você tem 15 anos de mensagem, 20 anos de mensagem, 30 anos de mensagem, mas se hoje, se agora, ouvires a voz do Espírito Santo, não entristeçais como alguns deles o entristeceram lá no deserto e por sua causa foram prostrados. Quem está entendendo? Amém. Então, observe disso. Mas é dentre os chamados para sair fora. Presta atenção, vou repetir outra vez para vocês entenderem. Israel do Egito não é igreja de Deus, é povo. Israel fora do Egito é igreja. Israel em Canaã é noiva. Então, quando Jesus diz, e muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se você observar, muitos foram chamados para ser de Jesus e seguiram a multidão. Foram chamados, por quê, pastor? Porque foram atraídos por causa do sobrenatural. O sobrenatural não era feito na igreja de Anás, não era feito na igreja de Caifás, o sobrenatural não era produzido nas sinagogas e nem no templo. O sobrenatural agora estava em uma mensagem e um mensageiro. E o sobrenatural atraiu as pessoas para saírem fora das igrejas, dos sistemas que era de Anás e de Caifás, que já estava corrompido em seu dia. E muitas pessoas deixaram o sistema, a religião ortodoxa, e então foram seguir Jesus, porque o sobrenatural estava acompanhando. E quando Moisés apareceu lá no Egito com aqueles 2 sinais, o sobrenatural
sobrenatural atraiu o povo. E quando o povo foi atraído, eles foram convidados a sair fora. Foram chamados. Amém, irmão? E quando foram chamados, saíram. E quando saiu, significa êxodo. Êxodo quer dizer saída. E quando saíram, deixou de ser povo e passou a passar a ser igreja. Então, desses chamados a sair, passando pelo Mar Vermelho, batismo. Passando pelo deserto, santificação. Desses que foram chamados para sair, 2 foram escolhidos. Então William Branham, o profeta para esta era, Deus o encarregou com esses dons maravilhosos, esse dom sobrenatural. E isto atraiu multidões. Isto atraiu as pessoas para sair das igrejas no tempo da primeira vinda do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, que era o Filho do Homem. E então as pessoas foram atraídas e aquela multidão seguiu Jesus. Mas Jesus sabia que quem cria e quem não cria. Jesus sabia quem era chamado e quem era escolhido. Jesus sabia quem foi chamado, quem sentiu o puxãozinho na alma e quem era escolhido. Porque aqueles que seguiam Jesus, aquela multidão que dizia: oh, verdadeiramente Deus visitou nós como profeta, verdadeiramente ele é o filho de Davi, verdadeiramente ele é o Messias. Esses tinham um puxãozinho na alma, sentiram o puxãozinho e saíram das igrejas e começaram a acompanhar Jesus e não estavam nem se importando pelos que os fariseus falavam a respeito dele, porque o sobrenatural estava no meio deles, e enquanto o sobrenatural estava tudo bem, mas eles eram chamados, mas não eram escolhidos, porque Jesus bem sabia quem cria e quem não cria desde o princípio. São João 6, versículo 60 a seguir. Então, a Bíblia diz que Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tem pessoas que foram predestinadas para sair da denominação e nunca escolhida para poder ir no arrebatamento. Tem pessoas que foram chamadas para sair do sistema, para sair do sistema batista, metodista, presbiteriano, andar um pouquinho no estado de justificação, ser batizado até mesmo no nome do Senhor Jesus Cristo e santificar um pouco sua vida, parar com isso, parar com aquilo outro, parar com aquilo outro, parar com isso, e no entanto se sentir um pouco livre e liberto por algumas circunstâncias da vida e nunca chegar no arrebatamento. O povo de Israel, eles foram justificados no Mar Vermelho, santificados no deserto, e Deus purificou muitos deles, mas nem todos, a maioria deles, não puderam entrar na terra da promessa, a não ser 2, que foi Josué e Caleb. Os irmãos entenderam, irmãos? Então valoriza, amém, irmãos? Valoriza, como nós falamos aqui no domingo, sobre aquela predestinação. O seu modo de vida é uma eleição. Então observe que é dentro dos chamados que Deus levanta os escolhidos. Agora, evidentemente que os escolhidos já vêm pelos chamados. Josué, quando saiu do Egito com Caleb, eles eram chamados e escolhidos. Mas para poder fazer diferença, foi no final da jornada, quando eles mostraram mesmo que eram eleitos. Amém, irmãos? Então observe que tem que haver, agora essa é a parte principal. Vamos prestar bem atenção para cá, para vocês entenderem. Essa é a parte principal. Tem que haver uma falha na igreja, no povo que saiu. Eles têm que tropeçar em algo, e a Bíblia diz que eles tropeçaram na palavra. Presta bem atenção, irmãos. Presta bem atenção. Porque se Deus levanta os escolhidos de dentro dos chamados, então, para os chamados não chegarem na posição em que tem que chegar, alguma coisa tem que acontecer para prover um meio para que a palavra de Deus cumpra na sua eleição.
Então tem que haver uma falha na igreja, no povo que saiu, que já é assim chamados, eles têm que tropeçar em algo. E a Bíblia diz, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, que eles haviam tropeçado na palavra. Os irmãos entendendo? Então aquela multidão segue Jesus. Foram fisgados, chamados para sair fora do sistema. Foram chamados. Eles estavam enlouquecidos, em outras palavras, assim, com o sobrenatural, com tanta manifestação do sobrenatural. E então, algo teve que acontecer, nos assim chamados, para que então Deus pudesse providenciar a separação do que era chamado para o que era escolhido. Quem está entendendo, irmãos? E qual foi a forma que Deus os separou? Quando eles tropeçaram na... Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em vós. Eles tropeçaram nisso. O que vós devereis fazer quando vires o Filho do Homem voltar para o céu do lugar de onde ele veio? Eles tropeçaram nisto. Quem está entendendo, irmão? E então, da mesma forma, é hoje. Deus envia uma mensagem, um profeta vindicado com a coluna de fogo e todas as outras provas e evidências que mostram que ele é o mensageiro, porque Deus o recursou de todas as maneiras providenciais e cabíveis, onde a terra e o céu providenciou vindicações para mostrar que ele é o profeta para esta era. Amém, irmão? E ele então, com sua mensagem sobrenatural, atraiu multidões, e multidões deixaram o sistema, deixaram as denominações. E quando saiu da denominação, deixou de ser povo e agora acaba de ser igreja. E sendo igreja, foram chamados para sair, mas chamados para subir é outra coisa. Os irmãos entenderam? Chamados para sair é uma coisa, chamados para subir é outra. Chamados para sair do Egito é uma coisa, para entrar em Canaã é outra. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, você não deveria estar preocupado e nem levando em conta o tempo que você passou no sistema. Você glorificou a Deus pelo que você... Quando você ouviu a mensagem e saiu, glória a Deus. Você está glorificando a Deus pelo que você está andando na mensagem, glória a Deus. Mas fique mais preocupado em sair daqui, amém, irmão? Fique mais vigiando a sua saída. Fique mais vigiando o seu levantamento, o seu rapto, o seu arrebatamento. Então observe bem. Veja bem. Tropeçaram na palavra. Ou seja, quero que vocês prestem bem atenção na leitura da Escritura. Irmãos, se é um momento de nós sermos espirituais, tem que ser agora. Amém? Amém. Então observe bem, tropeçaram na palavra. E a Bíblia diz que tropeçam na palavra. Ou seja, aceitam o mensageiro e depois tropeçam na mensagem do mensageiro. Quem me entendeu, irmãos? Aceita o mensageiro, ou seja, vou dar um exemplo. Aceita Moisés, aceita a mensagem de Moisés, e depois no deserto tropeçaram na mensagem de Moisés. Nesse tempo, Deus envia o mensageiro, lança uma mensagem, somos chamados para crer nessa mensagem, e depois alguns tropeçam na mesma mensagem que ele recebeu. Quem está me entendendo, irmão? Agora presta atenção para você ver aonde foi que Deus colocou essa pedra de tropeço. Deus não colocou essa pedra de tropeço no mundo. Deus não colocou essa pedra de tropeço na igreja católica. Deus não colocou essa pedra de tropeço na igreja evangélica. Deus colocou esse tropeço na própria palavra.
Quero que vocês prestem bem atenção nisso. Vamos pegar a Bíblia? Pega a sua Bíblia. 1 Pedro. Quero que vocês coloquem, veja aonde foi que Deus colocou esse tropeço. Preste atenção nisso, irmão. Irmão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Vamos lá. Aonde foi que Deus colocou essa pedra do tropeço? Vamos ver onde foi que Deus colocou? Deus colocou no caminho de alguém? Na estradinha? Na rua? Olha onde Ele colocou. Pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em Sião. Quem é Sião? Vou repetir outra vez. Eis que ponho em Sião. Vou explicar quem é Sião. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Mas assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que foi também predestinados. Agora observe que ele diz que pôs em Sião. Agora o que significa Sião? Significa Sião. Sião significa cidade de Deus. Sião significa a Jerusalém celestial. Sião significa o Monte Santo. Sião significa todas essas coisas. Amém, irmão? Ele não colocou isso no mundo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Agora, observe bem para você ver. Faraó foi levantado por Deus para que a ira de Deus pudesse ser manifestada nele. Romanos 9. Mas se você observar, na jornada do deserto, quem foi que tropeçou na palavra? Datã, Abirã, Coré. Esses tropeçaram na palavra. Porque a palavra não estava no Egito. A palavra estava no meio da igreja. Amém, irmão? A palavra não está no mundo, na denominação. A palavra está naqueles que foram chamados da denominação. E esta palavra que está no meio dos que saíram, torna-se uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço para aqueles que tropeçam na palavra. Então você presta bem atenção que no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 30 e 31, diz o seguinte: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justiça, alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião. Os irmãos entenderam, irmão? Ele não disse no mundo, não. Nem em Roma, ele disse em Sião, no Monte Santo, em Jerusalém, na igreja, no povo que segue, no povo que diz que crê em mim. Os irmãos entenderam, irmão? Vejam bem, para vocês verem uma coisa aqui. A palavra que eles receberam e esperavam, presta atenção no que vocês vão dizer aqui. Os judeus eram os únicos, e os fariseus, os sacerdotes, eram os únicos que criam em Deus, verdadeiramente. Eles eram os únicos. Eram os únicos que esperavam o Messias. Eram os únicos que esperavam seu Deus. Agora presta bem atenção. Se eles esperavam o seu Deus, Deus não iria descer em nenhum lugar, a não ser para o povo judeu. Amém, irmão? Agora observe para vocês verem. Eles estavam esperando pelo seu Deus,
esperando para receber seu Messias, a palavra que eles receberam e esperavam tornou-se para eles um tropeço. Quem me entendeu, irmãos? Tornou-se para eles um tropeço. Tropeçaram na própria mensagem que eles estavam esperando. Eles tropeçaram na mensagem e no mensageiro. Na própria mensagem que eles estavam esperando o tempo todo, aguardando o tempo todo, vigiando o tempo todo. E no lugar santo, em Monte Sião, Deus disse, lá no monte, porque Deus teve que colocar em Monte Sião uma pedra, para que o próprio povo que estava esperando por ele tropeçasse. Mas Deus sabe como fazer as coisas, porque Ele sabia que muitas pessoas seriam atraídas por cargo sobrenatural. Os coxos levantariam, o mudo falaria, o surdo ouviria, o cego enxergaria, e as pessoas seriam atraídas pelo movimento do Espírito Santo. Mas Deus sabia que as pessoas que são chamadas não seriam totalmente escolhidas. Então Deus teve que colocar algo para que eles tropeçassem, para que o eleito escolhido se sobressaísse do chamado. Então não fica apenas gabando que você está na denominação. Fique de olho no arrebatamento, irmão. Aí veio o profeta e disse, não tire o seu olho do rapto, vigie o rapto. Vigie o rapto. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Agora presta atenção nas mensagens do profeta. Presta atenção. Bem, não deixa a minha muita vontade, não, que atrapalha os outros. Veja bem, na mensagem do sinal 65, mete a chinelada, não importa não. Agora mete a chinelada mesmo. No parágrafo 65, o irmão Branham diz o seguinte: Israel, saindo do Egito, foi o tipo original da igreja saindo das denominações. Agora, eu me refiro à própria noiva. Muitos dos grupos independentes são iguais ou mesmo piores, em alguns casos, que as denominações de onde eles saíram. Quem está me entendendo? Presta atenção. O irmão Branham disse que alguns que saem das denominações são até mesmo piores de onde eles saíram. Eu vou dizer alguns exemplos aqui. Presta atenção se é pior ou não é pior. Vou dizer para você agora se é pior ou não é pior. A denominação não crê que a misericórdia acabou, enquanto que alguns que saíram da denominação dizem que acabou. A denominação não fazem de um homem Deus, um homem aqui, gentil, que foi chamado para trazer a palavra para os gentios, enquanto que tem grupos que fazem de William Marion Branham Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Preste atenção para você ver. Então, observe que existem grupos que são piores de onde saiu. Piores. Se tornaram piores de onde saíram. Da denominação que saiu. Sai da denominação, Deus o chama para crer em um único Deus. E quando sai, faz dele dois. Quem está me entendendo, irmãos? Vejam bem. As denominações crê na vinda do Senhor Jesus Cristo nos atos, enquanto que tem igrejas que saem da denominação, diz que ele já vem.
Então o profeta aqui está certo. Amém, irmão? Alguns dos grupos independentes são iguais ou mesmo piores em alguns casos que as denominações que deixaram. Eu estou falando aqui do sinal aplicado. Amém? Coríntios, livro de correção, parágrafo 74. Vamos ver o que o irmão Branca diz? 74, ele diz o seguinte. Vejam bem. Irmão, eles todos beberam da mesma pedra. Esta pedra era Cristo. O julgamento estava sobre Cristo para que você fosse privilegiado para vir e beber. É a bondade de Deus com você para que você venha beber dessa água, dessa palavra. É a bondade de Deus para com você que o permitiu ser batizado em nome dele. É a bondade de Deus para com você que faz ser um cidadão, dar-lhe saúde, colocou na igreja nesta noite. É a bondade de Deus, é tudo a bondade de Deus. Mas e quanto à sua bondade de volta a Deus? Amém, irmão? Amém. Você está desejando submeter tudo? Você está desejando render-lhe tudo para Ele? Cada movimento, cada pensamento, cada ação, tudo a Ele? Amém, irmão? Isso é o que Deus tem feito por você. O que você fará por Ele? Os irmãos, estão entendendo? Vejam bem. Na mensagem 1 em 1 milhão, parágrafo 58, ele diz o seguinte: quando Israel deixou o Egito, havia aproximadamente 2 milhões de pessoas saindo ao mesmo tempo. Cada um deles ouviu a mensagem do profeta. Cada um deles viu a coluna de fogo. Cada um deles foi batizado em Moisés no Mar Vermelho. Cada um deles gritou no Espírito. Tocaram tamborins. Correram para cima e para baixo nas margens do rio com Miriam. Quando Moisés cantou no Espírito. Cada um deles bebeu da mesma rocha espiritual. Cada um deles comeu maná fresco cada noite. Cada um deles, porém, havia somente 2 que foram feitos para a terra, 1 em 1 milhão. São 2 milhões. 1 em 1 milhão. Quem está me entendendo, irmãos? Vejam bem. Vejam bem. Qual foi o teste? Todos eles beberam da mesma rocha. Todos eles comeram do mesmo maná espiritual, como nós estamos comendo nesta noite. Mas o teste da palavra provou quem eles eram. Amém. Os irmãos entendendo? Amém. Então, a palavra está provando quem você é. As suas atitudes, suas maneiras, está provando o que você é. Se você é um filho, ou é um filho obediente, ou é um filho bastardo. A sua conduta, a sua maneira, a sua forma de encarar a mensagem que Deus te deu, a forma de você retribuir isso quando Ele te chamou por sua bondade. Amém, irmão? A forma que você está retribuindo. Foi isso que Israel fez com Deus. Lhe retribuiu diferente quando Ele demonstrou sua bondade quando eles estavam debaixo do jugo da servidão dos faraó. Então eles estavam sofrendo, clamando, gritando, chorando. E Deus então aparece com a mensagem. Deus aparece com o profeta. Demonstra-lhe bondade. Deus então mostra a sua bondade. Era assim que nós vivíamos também no mundo. Vivíamos sob o jugo do mundo. Vivíamos sob o jugo da denominação, do credo, do dogma e assim por diante. E Deus com sua bondade nos tirou de lá. Amém, irmão? Como foi que Israel retribuiu isso? Como foi que Israel retribuiu isso? Murmurando, queixando, duvidando, brincando de ser crente, folgando com Deus, e a Bíblia diz em 1 Coríntios, sentaram para folgar. Quem está entendendo, irmão? Aleluia. Véu adentro. Parágrafo 110. Vamos prestar atenção. 110 para vocês verem. Olha o que o irmão Branca disse. Vejam bem.
Vejam bem. Presta atenção. Escuta. É as mesmas pessoas que estão comendo a mesma classe do maná. Opa! Peraí. A mesma classe de maná? Josué e Caleb comiam a mesma classe de maná que os outros também comiam. Josué e Caleb estavam usufruindo da mesma luz, coluna de fogo, que os outros também usufruíam. Josué e Caleb estavam usufruindo da mesma sombra que a nuvem fazia durante o dia com o sol quente do deserto. Josué e Caleb bebiam da mesma água que saía da rocha. Josué e Caleb também tinham as bênçãos de Deus, por o sapato não ficar envelhecido, para a roupa não ficar envelhecida, e não houver nenhum doente no meio dele. As mesmas bênçãos espirituais que Josué e Caleb estavam obtendo, os outros também estavam obtendo. Quem está me entendendo, irmão? Aí o profeta diz: vê, têm sido trazidos ao acampamento. O acampamento é a igreja. Era onde as pessoas obtinham maná, na igreja. Amém, irmão? E eles estão ali, todos juntos. Eles vêm para o culto, vêm para a igreja. Mas Deus conhece o coração de cada um de como vem na igreja. E não somente quando vem, mas quando fica na hora da pregação. De como está recebendo a mensagem do seu coração. De como ele está em ordem, em linha, para Deus abençoar e enviar ela. Aí o profeta disse: vê, eles estão ali. É o mesmo maná. Ambos têm o mesmo pastor. Ambos têm a mesma Bíblia. Ambos têm a mesma mensagem. Um parece fiel e o outro humilde. Um tem altas e baixas, entra e sai. Outro está sempre firme, independente de qualquer coisa. Amém, irmão? Ambos comendo do mesmo maná. Porém, um tem entrado, já entrou, e o outro ainda está fora e nunca entra. Olha aqui. Um é batizado com o Espírito Santo no reino de Deus, e o outro está na igreja, comendo o mesmo maná, da mesma palavra, sendo abençoado com os cânticos, com os louvores, fazendo as coisas naturais que tem que fazer, vir, tomar sua ceia, lavar os pés, enquanto que você, um já entrou e o outro ainda está fora. Os irmãos estão entendendo, irmão? Vejam o quão importante, irmão, isso é. Irmão, a Bíblia diz que aquelas coisas foram feitas para sombra nossa, amém, irmão? Foram feitas como sombras. Olha o livro de Efésios, parágrafo 67. Olha o que o irmão Branham disse. Falando da era de Éfeso. Olha aqui. Eu não digo, parágrafo 66 e 67, presta atenção nisso aqui. Eu não digo que alguns não estão bem com Deus. Nem por um momento digo isso, porém o fogo original tem morrido. Já não são mais os mesmos. O desejo fervente de honrar a Deus, a paixão de conhecer sua palavra, o choro de penetrar no Espírito, tudo isso começa a decair. E em vez daquela igreja estar ardendo em fogo de Deus, em estar perto de Deus, como digo, né? Como o irmão Branham diz a mensagem, Cristo é o mistério revelado, parágrafo 80. Se Deus não está no seu coração, queimando, ardendo para ter companheirismo, amém, irmão? Para não esperar nem ao mesmo tempo de abrir essas portas e entrar e ter companheirismo com Deus, você já faz assim, você já fez tanto faz, tanto fez, ter culto, tanto tempo, já caiu, já tem caído há muito tempo. Quem está me entendendo? Não é eu não, o profeta que diz aqui. A dedicação completa a Deus estava decaindo, falando da era de Éfeso.
E as pessoas não tinham cuidado do que Deus pensava delas à medida que começaram a levar em conta o que o mundo pensava acerca delas. A segunda geração era igual a Israel. Eles pediram um reino para assim serem como as demais nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. No entanto, você observa que a igreja começa a adotar costumes que só o mundo tem. Você passa então a imitar o mundo. O mundo tem isso, você também quer ter em casa. O mundo tem aquilo, você quer ir. O mundo vai naquilo, você quer ir também. Desde que você não deixe a igreja. No entanto, fizeram isso. Esta é a história da igreja. Quando ela pensa mais em ajustar-se ao mundo, em vez de ajustar-se a Deus, não tardará muito tempo para que você comece a ver que deixam de fazer as coisas que faziam e começam a fazer coisas que não faziam antes. Os irmãos estão entendendo? Israel jamais ousaria folgar-se com Deus quando saiu do Egito. Foi depois de um tempo de mensagem. Acostumou com a mensagem. Foi depois de um tempo. Não, quando sai da nação é quente, e busca e ferve, e tem aquele fervor, aquela coisa. É o primeiro a chegar na igreja, é o primeiro a fazer isso, é o primeiro a ajudar, é o primeiro em tudo e tal. É o fogo da chamada, é o fogo da saída do Egito. Está vendo muitos milagres para trás, está vendo a bondade de Deus que está fazendo aqui atrás, e tem fé do outro lado do rio, e pandeiro, e tamborim, e dança no Espírito. Mas deixa eu fazer 1 ano na mensagem, 2 anos na mensagem, 3 anos na mensagem, 40 anos no deserto, acostumou com a mensagem. Os irmãos entendem, irmão? Acostumou com a mensagem. Veja bem, qual é a diferença de um carvão apagado para um carvão aceso? Hein? É o mesmo carvão, porém um está apagado e o outro está aceso. É o mesmo carvão. É o mesmo carvão, mas um está apagado e o outro está aceso. Deixa o fogo apagar. Daquele carvão que está ardendo, ele será um carvão. A não ser que queime ele outra vez. A não ser que esquente ele outra vez. A não ser que ele chegue na presença de Deus outra vez. Amém, irmãos? A não ser que ele aproxime de Deus outra vez. Olha o que o irmão Branham diz na mensagem Era de Éfeso 89. E a igreja nunca tem aprendido isso das Escrituras ou da história. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e o povo obtém sua liberdade, depois de um tempo, se escraviza a mesma coisa de onde saiu. Os irmãos, né? Veja que situação. Na mensagem Estreita é a porta, para nós terminarmos, caminhar para o final, 136, 137, 138, 139. Vamos caminhando para o final aqui. Vamos ver o que o irmão Branham vai nos dizer para terminar. 137, estreita é a porta. 136. Porém, esteja você alinhado com Deus. Olha aqui, irmão. Esteja você alinhado com Deus. Se o seu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo errado. Há algo errado. Não importa o que sua igreja diz, você não pode entrar através disso. Você terá que entrar pelo que Deus disse. Esse é o livro de onde você será julgado. A Bíblia. Permaneça com ela. Ou você diz, bem, mas eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo o parágrafo 137. Mas eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aceitei a mensagem da hora. Isto está correto. Isto é o que você tem que fazer. Porém, se essa vida não segue isto, não adiantou nada você ter sido batizado no nome do Senhor Jesus. Parágrafo 137. Parágrafo 138. Você diz, mas eu recebi o Espírito Santo
e sinto isso e sinto aquilo outro, falei em línguas e tive visões. Bom, isso é o que você deveria ter feito. Porém, se a vida não está ali dentro, mostra que você nunca obteve o Espírito Santo. 139. Lembre-se, o joio recebe o mesmo poder que cai sobre o trigo, para fazê-lo crescer. Mas o joio grita, o trigo também grita. O pequeno velho joio fica exatamente em pé e é justamente tão feliz quanto o trigo quando a água cai sobre os dois. Isso é certo. Vive pela mesma vida, pela mesma água. E um pecador pode ficar na presença de Deus, gritar a vitória e viver como um cristão. Porém, se não houver algo diferente no coração, ele poderia ter o mesmo poder para expulsar espíritos maus. Jesus disse assim: ele pode ser um pregador ilustre, pode ser um grande pregador, ele pode pregar o evangelho somente tão bem quanto qualquer outro pregador possa fazer. E isso é exatamente o que Jesus disse. A Bíblia ensina isso. Ainda que eu fale língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado como sacrifício, que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres, que eu tivesse fé para mover montanhas, que fizesse todas essas coisas e que eu pregasse em seu nome e até mesmo batizasse em seu nome e expulsasse toda classe de demônios em seu nome, e eu não tivesse Deus, que é o amor, amém, irmãos? Que é o próprio Espírito, e este Espírito vem por meio da palavra. Portanto, eu nada seria. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, um é a glória de quem sai, outro é a glória de quem entra. Quero que vocês prestem bem atenção. Na linha de salvação e predestinação. Olha, eu quero dizer que a salvação de Josué e Caleb era completa. Olha, recebeu a mensagem, viu os sinais, creu, saiu. E quando saiu, foi chamado de igreja. Caminhou no deserto, caminhou na mensagem, foi obediente à mensagem, obedeceu o mensageiro, estava no mesmo espírito de Moisés, no mesmo espírito de Deus, acalmou o povo lá em Casbaneia, ficou com a palavra, foi os únicos que trouxe a evidência de que a terra era boa, trazendo cacho de uva, e foi os dois que entrou. Esses tinham a salvação completa. Amém, irmão? Esses, mesmo no Egito, antes da mensagem chegar, os dois já eram salvos. Antes da mensagem chegar, Josué e Caleb já eram salvos. O que aconteceu? Eles só provaram sua salvação. Eles só demonstraram que eram salvos. Amém, irmãos? Eles receberam a mensagem, receberam o mensageiro, creu no mensageiro, veio obedecendo a mensagem. Em nenhum lugar nas Escrituras vemos Josué ou Caleb entristecendo a Deus, ao mensageiro, à palavra, sempre obedientes à palavra. No momento em que Israel estava lutando, os dois levantou as mãos de Moisés, porque a mão de Moisés estava cansada com a vara. Eles foram lá e levantou, porque o povo estava preocupado em lutar, mas não estava preocupado em arrumar o mensageiro. E os dois discerniu e viu que Moisés estava ficando fraco e os braços descendo. E então eles foram lá, correu e levantou o braço. Amém, irmão? E eles foram os únicos que trouxe a evidência de que a terra era boa, trouxe os frutos. Irmão, o eleito traz frutos. Amém, irmão? O eleito traz frutos de eleição. O eleito traz frutos da salvação. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus.